Eu estou com o Renato Folador. O Renato é colunista da Rádio CBN há 15 anos, escritor. E olha, a gente já teve uma primeira conversa muito boa. Renato, repercutiu muito bem, viu? Que bom, fico feliz. Isso aí. Quem tem o que falar, naturalmente, que consegue uma boa audiência. E o Futuro9 agradece. Essa segunda conversa, segundo bate-papo nosso, é sobre previdência privada ainda. E a pergunta que não quer calar é a seguinte: tem muitas opções. Como escolher uma boa previdência privada que se adeque à minha realidade? Pois bem, a previdência privada ela se divide em dois ramos. A previdência privada fechada e a previdência privada aberta. A fechada são os famosos fundos de pensão e a aberta, os PGBLs e VGBLs dos bancos e seguradoras. A grande diferença entre as duas é que na previdência privada fechada não há objetivo de lucro, há objetivo de rentabilidade para as cotas dos participantes. Mas a instituição não fica com um centavo, ela repassa todo o dinheiro e a rentabilidade para os segurados. Esses fundos são montados por quem? Empresas, cooperativas, sindicatos, órgãos de classe, grupos profissionais, etc. Então, só por este fator, quem puder ter um fundo de pensão é melhor, porque não tem os gastos que existem normalmente nos bancos e seguradoras, porque lá tem o acionista, que é o dono do banco. Então, quando você aplica o dinheiro no mercado financeiro e ele retorna para o banco, tem que remunerar o acionista, tem que remunerar a força de vendas, os gerentes, os corretores e até a propaganda, o marketing em campo de futebol, por exemplo. Essas três naturezas de gastos não existem nos fundos de pensão. Agora eu vou te fazer uma pergunta que é a seguinte: como que uma entidade, um clube, um grupo de pessoas pode operar um fundo desse sem ter a expertise? Precisa de muita expertise e eu digo que a previdência privada ela é horizontal. Ela passa por várias áreas do conhecimento e você tem que ter uma equipe multidisciplinar extremamente competente. Até diria assim, sofisticada do ponto de vista de investimentos, porque você imagina você lidar com investimento imobiliário, você lidar com investimento em renda fixa, em renda variável, em participações, em diferentes fundos, quer dizer, realmente você tem que ter uma equipe de especialistas. Um know-how muito grande, muito forte, para que o teu fundo seja rentável, né? É o objetivo. Quanto mais gente contribuindo, mais barato ele é. E quanto mais dinheiro ele tiver, mais rentável, porque você consegue taxas melhores nos investimentos. Então, você tem que ter escala, basicamente. Você tem que ter escala para poder montar um fundo de pensão. O fundo de pensão que eu hoje administro, que é o Fundo Paraná, ele tem 5 planos embaixo dele. E ele pode ter 500 planos. Então, quando uma categoria profissional, quando um sindicato patronal ou de trabalhadores, quando uma cooperativa quiser criar um plano, é muito mais fácil criar o plano, com o regulamento definido, né? Quando pode se aposentar, os critérios, né, para aposentadoria. A partir de quem já tem... A partir de quem já tem expertise, que é o fundo de pensão. Você falava desse modelo que é o fechado e depois o aberto, que é operado pelos bancos, através do PGBL e VGBL. Sim. E aí que... Estou ficando bom, né? Entendi a lição. Essa sopa de letrinhas, para quem está nos vendo, é importante, lembre da primeira letra, PGBL é de quem tem patrão, quem tem carteira assinada, e VGBL é para o autônomo, para o profissional independente, para o empresário, né? E até para quem está na informalidade. Agora, o pulo do gato, sempre nesses planos abertos dos bancos e seguradoras, é a chamada taxa de administração. Entende? Existem taxa de entrada, taxa de saída, taxa de carregamento, que é cobrada uma vez de cada contribuição. Nenhuma delas é importante. Tanto é que tem um grande banco no Brasil hoje zerando, mas isso é irrelevante. O que tem que olhar é a taxa de administração financeira. Qualquer meio ponto percentual faz um rombo na tua poupança previdenciária. Vou te dar um exemplo. Depois de 35 anos de contribuição, se essa taxa for de 3%, é muito pouco, né? Teoricamente, 3% ao ano, o banco fica com metade
da tua poupança previdenciária depois de 35 anos. Olha que dica importante. Então, ficar de olho nessa Taxa de questão administração da taxa de financeira. administração. Isso. Ó, e você falou pra gente do PGBL e VGBL, que são para essas duas categorias. P para quem tem patrão e V para quem autônomo, independente, né? E essas modalidades são ofertadas e operadas pelos bancos tradicionais. Qual é a diferença delas? Veja bem, teoricamente a diferença é no que eles investem, né? Normalmente os bancos oferecem investimentos só em renda fixa, porque dá menos trabalho para eles. Você comprar título público federal não tem nenhuma, diríamos assim, sofisticação de gestão. Mas você, numa economia equilibrada, no longo prazo, você precisa investir no setor produtivo. Você precisa investir nas empresas brasileiras. Você tem que comprar ações. E aí é um trabalho para especialistas. Normalmente os bancos e seguradoras te induzem a investir só em renda fixa. E isso é um erro. Entendi. Você tem que investir em renda fixa e renda variável. Eu tenho uma continha que eu sugiro que é de 70, do numeral 70, tire a tua idade. O resultado é o que você tem que ter aplicado em fundo de ações. Vamos fazer a minha aqui? Quantos anos? Rapidinho? Pode, claro. Para você que está aí acompanhando aí o Futuro Inove, faça a sua conta também. Ó. Vamos fazer aqui a minha na prática. Eu tenho 50 anos. Tá, então você teria que ter 20% da tua poupança previdenciária aplicada em fundo de ações. Qual fundo de ações? Preferencialmente fundo de ações dividendos de empresas voltadas para o mercado interno. Por que isso? Porque o fundo de ações, as ações dividendos, elas te pagam, normalmente, elas são obrigadas a distribuir no mínimo 25% do lucro por ano. Então você já tem uma rentabilidade. Uma possibilidade de rentabilidade. E claro, como elas são voltadas, as empresas que são voltadas para o mercado interno, por exemplo, das empresas de telefonia, de energia elétrica, dos bancos, de alimentação, supermercados, todas essas empresas, elas se protegem da inflação. Quando vem a inflação, elas repassam para o preço. Entendi. Entendeu? Tem capacidade. Então, além delas te protegerem da inflação, elas ainda te dão um juro real todo ano. E o restante é dependendo da macroeconomia do país. Só pode ser dica de professor, de quem tem experiência, né, de preservar o patrimônio. Eu queria saber de você o seguinte, cada caso é um caso. O que as pessoas que estão nos assistindo precisam fazer? Porque a gente está conversando e tal, e a gente tem várias situações. Elas devem procurar no corretor. Aonde que elas buscam esse aconselhamento? Comigo. Olha, você está vendendo seu peixe, tá certo? Está bem também. Sabe, é um trabalho que eu faço gratuitamente. E como as pessoas podem entrar em contato com Elas podem entrar em contato no Fundo Paraná, elas podem entrar em contato através do Facebook, através do Instagram, né? O Renato Folador, o cara da Previdência, você vai encontrar, porque se eu te disser que em 15 anos eu não ganhei um centavo da CBN ou de qualquer... Eu faço também para a Rádio Evangelizar, do padre Reginaldo Manzotti, para TV e para a rádio. Como uma ação eu faço de como uma cidadania. ação social, de cidadania, e de educação. Porque não tem preço, né, essa educação financeira. Não tem preço, não tem preço. E como eu sou presidente de um fundo de pensão, quanto mais educada financeira e previdenciariamente a pessoa estiver, ela vai procurar o fundo de pensão. Ela vai acreditar que o INSS só não vai dar conta. E o fundo de pensão, como eu te disse, além de ele ser mais rentável, ele é mais seguro do que um banco e seguradora, porque no banco e seguradora você corre o risco institucional. Então pense bem, você vai se aposentar daqui 30 anos, o banco tem que continuar existindo daqui 30 anos. Porque quando ele aplica o teu dinheiro, ele não aplica no teu CPF, ele aplica no CNPJ dele. Então se der um problema com esse banco lá na frente, você perdeu tudo. Você vai se habilitar depois das dívidas trabalhistas e tributárias na massa falida. Entendi. É importantíssimo a solidez da instituição. Olha, Renato, mais uma vez, muito obrigado. E eu já deixo de novo um convite para você. Temos mais 2 assuntos importantes para falar aqui no Futuro Inove, quando o tema é previdência privada. Resgate do dinheiro, que essa é a parte boa. Concorda? Dependendo. E também, como fizeram. E também, exatamente, com inteligência e sabedoria. E também sobre a história da previdência privada no Brasil. Renato, muito obrigado. Um abraço e até o próximo Futuro Inove.